Ei, bom dia, bem-vindos ao canal Dentro de Ti. E hoje eu quero falar sobre um dos trabalhos maravilhosos que eu tenho desenvolvido ao longo desses anos, né, como terapeuta, que são as constelações sistêmicas familiares. É um trabalho que pode ser feito individual e também pode ser feito em grupo. Hoje em dia a gente tem diversas técnicas. Pode usar bonecos na água, pode usar pessoas, pode usar cavalos, né? Então, assim, um grande homem veio ao mundo há 90 anos atrás, mais ou menos, e foi concebida essa sabedoria para ele através de muitos anos de estudo e de observação do comportamento do ser humano. Ele desenvolveu essa terapia, que para mim tá salvando uma geração, tá ajudando o planeta nesse processo de transformação, né? Então, esse homem foi Bert Helling, ele já partiu, tem pouco tempo, e deixou esse legado semeado pelo mundo todo, né? Então, as constelações sistêmicas familiares, elas estão crescendo, estão tomando outros campos além da terapia, como no campo jurídico, no campo empresarial. E isso tá transformando muito, né? Tá trazendo muita consciência para as pessoas. Então, é um trabalho muito bonito. Para mim, pessoalmente, é o milagre feito visível. Não se sabe como, não se sabe o que acontece, mas existe uma egrégora que é formada quando a gente trabalha o campo, chamado mórfico, né? Então, assim, eu coloco as pessoas e isso fecha um campo de energia e é trazido a consciência que precisa ser trabalhada do cliente, dos representantes, das pessoas que precisam ser colocadas de volta ao campo, precisam ser reconhecidas, né? Então, esse maravilhoso homem desenvolveu 3 leis sistêmicas. Assim como tem as leis do universo, tem as leis do trânsito, temos as nossas leis aqui. Essas leis, elas nada mais são do que o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Quando essas 3 leis estão em harmonia, a nossa vida flui naturalmente. Então, você vive uma vida leve, plena, prazerosa, cheia de conquistas, cheia de sonhos, uma vida leve. Porque você entende o seu processo dentro do seu sistema familiar e você entende o processo de cada um. Então, você consegue se colocar no lugar, no seu lugar, e deixar que o outro se coloque no lugar dele, né? Então, assim, quando a gente trabalha um sistema familiar, mesmo que diversas pessoas tenham determinados problemas, bastou uma pessoa querer fazer a diferença, ela vai constelar todo o sistema dela, ela vai conseguir ver, olhar, ressignificar as emoções e ela vai conseguir olhar para frente e seguir. Então, assim, você faz um atendimento hoje, a gente mais ou menos dá um tempo de 2 anos para acontecer essas mudanças. Muitas vezes a mudança começa uma atrás da outra, você começa a olhar, você começa a ver comportamento de pessoas, muda completamente. Né? Então é muito bonito, é o que eu falo, para mim é um milagre feito visível, porque você traz à luz da sua consciência o que precisa trabalhado, o que precisa ser visto, o que precisa ser ressignificado, e você se libera, você se solta, você olha para o mundo, você vai para o seu destino, porque muitas vezes a gente está agarrado nos sonhos das outras pessoas, nos medos das outras pessoas, nos traumas das outras pessoas, na história de vida das outras pessoas.
Isso vai entrar num vídeo que eu vou fazer sobre astrologia, a história de vida da pessoa, o que ela veio viver, o que ela veio passar aqui, é uma coisa que pertence a ela e ninguém tem o direito de tomar isso. Seja uma coisa assim incrível, maravilhosa, ou seja uma coisa extremamente frustrante ou abominável. É dela e a gente precisa amar ela, aceitar ela e colocar ela no lugar, né? Então, assim, dentro do nosso coração, dentro da nossa consciência, a gente precisa entender que cada pessoa da sua família tem um lugar dentro de você. Não importa o que ela fez, não importa o que passou, não importa o que aconteceu, não importa o caráter dessa pessoa, ela é parte de você. Então, tudo que você vê no outro, principalmente da pessoa da família, que você abomina, que você não suporta, que você não quer, você precisa trabalhar em você. Então, a pessoa ela é colocada como um espelho para você ressignificar as suas emoções, trabalhar essa questão da ordem, aprender a deixar cada um no seu lugar e a trabalhar o equilíbrio. Porque o equilíbrio, ele é um dar e receber, mas não é um dar e receber de troca, de posse, de eu tô tomando isso para mim, eu te dou isso e fica aí, tá tudo bem. Não, é um dar e receber de um fluxo de vida, um fluxo infinito. Vou dar um exemplo assim, tem a nuvem, ela tá gasosa e ela vai se transformar em líquido e aí ela vai chover e ela vai entrar na terra e a terra vai formar o rio e aí vai para o mar e aí vai lá para se transforma em gás de novo, vai lá, se transforma na nuvem, se vai lá, se transforma na chuva e vai esse ciclo de transformação. Então esse equilíbrio, né, que a gente precisa ter nas nossas relações, que é um relacionamento de contribuição. Então, eu contribuo para o meu sistema, eu contribuo para o meu casamento, eu contribuo para os meus filhos. Mas, em primeiro lugar, você precisa contribuir com você mesmo. E como que você contribui com você mesmo de uma forma digna e sensata? Você olha no espelho, você percebe o que você precisa mudar, o que precisa ser trabalhado, quais são as crenças errôneas que você está preso, de quem são essas crenças, e você tem uma tomada de consciência e você pede ajuda, você busca ajuda, né? Assim, eu já conversei com pessoas que pensaram, para que eu vou mudar? Eu quero ficar assim mesmo e tá tudo bem. Tá tudo bem. Você só é responsável pela próxima geração. Enquanto nós, seres humanos, não admitirmos que nós somos responsáveis por cada atitude, por cada pensamento, por cada palavra e por cada filho que a gente gera, o mundo vai ficar um caos. Então, todo mundo só tá tomando. Eu quero, né? Então, vamos supor assim, você sai numa rua principal de qualquer cidade, seja grande, seja pequena, você tem lá uma passarela do começo até o final de lojas, né? Então, vamos supor que você pega uma bolsinha e coloca assim na sua mão e você entra em qualquer dessas lojas e você escolhe o que você quer. Todas aquelas pessoas, todas aquelas lojas estão ali para te atender. Você só precisa trocar o seu dinheiro com aquilo que você quer. Olha, como isso é incrível, né? Então, o mundo todo aqui tá a serviço. Alguém vem no mundo para servir. Essa é a função do ser humano. Aí o que acontece? Muitas pessoas não entendem esse processo. Pensa que é só tomar. Eu quero. Porque já é uma coisa que a gente traz de criança. Porque a gente só quer. A gente fala, quer, dá colo, dá comida. Aí a pessoa chora, né? Então ela acha que quando ela cresce, o mundo todo tem que servir ela dessa forma. Ela não consegue ter esse relacionamento de uma troca equilibrada,
né? Então ela tem pensamentos distorcidos porque ela não consegue, ela não tá bem resolvida com ela mesma, ela não tá bem trabalhada, ela não tomou o pai e a mãe dela, aí ela transfere essa carência afetiva nas relações de amizade, nas relações de homem e mulher, nas relações como pai e como mãe, ela acaba transferindo várias carências e vários traumas para frente. Por isso que eu falo um rastro de felicidade ou um rastro de infelicidade, né? Então, ou você trabalha de uma forma plena e amorosa, ou você trabalha de uma forma violenta, né? Então, o mundo tá aí, as pessoas estão aí e a gente vê os exemplos, né? Então, quando você vê uma pessoa que você não gosta, não admite, ela nada mais é que um espelho para você não ser igual a ela. E você deixa ela com o processo dela. Você não tem nada a ver com isso, você cuida da sua vida. Então, isso que é o processo terapêutico, né? Ele traz esse empoderamento consciente da plenitude, da potência que você é para você simplesmente realizar os seus sonhos e ser feliz. Porque você vai morrer em breve, né? Então, é menos um dia que você tá vivo. Então, dentro dessas leis, existem essas três, né? O pertencimento, a ordem e o equilíbrio. E o que acontece? Quando a gente assume, né, o nosso lugar, a nossa potência, a gente tá preparado para conviver nas esferas, né? As esferas do eu, o eu pequenininho, o eu família, as esferas do relacionamento e a esfera do mundo. Quando você tá bem resolvido, você vai pro mundo. O mundo tá pequeno para você, você tem consciência, você tem a segurança que você pode ir para qualquer lugar do mundo, que você é você não vai se corromper, você não vai se limitar. A condição do mundo, a estrutura de um país ou a história de um país não vai moldar você, a sua essência. Você tá seguro de você, entende? Porque você foi lá, você viu o seu sistema familiar, você trabalhou as questões que precisavam ser trabalhadas, você reverenciou toda a sua ancestralidade, você tomou uma força divina, energética, espiritual, como você quiser falar, chamar, para você estar forte aqui, olhando para o mundo e seguir com teus sonhos, seguir com seus desejos, seguir com o seu próximo, a sua próxima geração, né? E aí, dentro disso, a gente trabalha também a questão dos abortos. Eu fiz um vídeo, eu fui super enérgica com a questão do aborto, porque as pessoas, geralmente, elas não têm noção do que é um aborto. E elas estão trazendo esse assunto como se fosse uma camisinha descartável que você acabou de usar e você joga fora ali aquele feto, aquela vida, aquele ser que tem o direito de pertencer ao seu sistema familiar, entendeu? Isso é uma lei da vida que não tem como você negar isso. E aí você nega, você faz o aborto ou vem o aborto espontâneo. O que acontece? São duas dinâmicas diferentes para o aborto natural e para o aborto causado. Você precisa trazer essa energia para o pertencimento, você precisa colocar ele na ordem para você viver um equilíbrio na sua família. Então, vamos supor, você era novinha, você engravidou lá com seus 16, 17 anos, numa transa de final de noite ou com o primeiro namoradinho. Vocês abortaram, vocês dois abortaram, né? Porque geralmente a mulher fica com medo, pede ajuda, o cara não quer. São milhares de ocasiões. Isso é irrelevante. Tá, tudo bem, vocês dois concordaram e vão fazer o aborto, fizeram o aborto. Ou vocês continuam juntos, ou vocês se separam. Tudo bem. Ali, esse aborto já é o seu primeiro filho. Já é o primeiro filho do moço. Entendeu? Então, vocês já são pai. Por mais que essa criança não exista no seu colo, ela existe no seu campo mórfico. Ela existe na sua consciência.
Ela tá ali vibrando e ela quer ser vista. Uma hora ou outra, isso vai aparecer. Aí você tenta se relacionar com o outro e não consegue. Você consegue, você vai lá, engravida de um de novo, aí você vê que não é isso, tá? Tira esse segundo filho. Tá, então você já tem 2 filhos. Tá? E você esquece, porque você já fez uma vez, você faz outra, tá tudo bem. Aí depende da cultura onde você tá, se é liberado ou não, depende de toda uma estrutura de crença que você tem. A constelação sistêmica familiar, ela trabalha o aborto no nível de que impede o fluxo, é um assassinato. Então, você vai se ver com Deus, a gente vai trazer, vai ressignificar as emoções, vai colocar cada um na sua ordem, e depois é entre você e a sua religião, as suas crenças, e você vai fazer o que você acha que você deve, e isso vai seguir. Isso não é resolvido. Eu vou fazer uma constelação familiar para mim me liberar do karma do aborto. Eu acho que isso é um assunto mais profundo. O que a constelação familiar vai fazer é trazer à luz da consciência o que precisa ser visto, o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser ressignificado, o que precisa ser liberado. É só isso que ela faz. E para mim já é um milagre, assim, enorme. É incrível. Então tá, então a pessoa já tem 2 filhos mortos, depois ela casa com uma pessoa e tem mais 3 filhos. Essa pessoa, ela é mãe de 5 filhos. Se ela não reconhece esses 2 filhos aqui, esses 3 filhos, eles vão fazer a tal da compensação. O que é isso, tal da compensação? Vai começar a repetir padrão da sua ancestralidade. Vai ter problema com droga, vai ter problema com bebida, vai ter problema de saúde. Muitas crianças hoje nascem com essa questão do hiperativismo, essa questão do autismo. Tudo isso são energias que foram excluídas, que saíram da ordem do pertencimento e que precisam ser vistas, precisam ser reconhecidas, né? Então, para mim, hoje, essa homossexualidade que tá vindo com tanta agressividade são espíritos, são energias, são pessoas que foram totalmente torturadas, dilaceradas, no nível do preconceito, né? Existem mães que até matam o filho, pai que mata o filho porque o filho gosta do mesmo sexo. Então, assim, o ser humano, ele tem uma potência tão maravilhosa, ele pode ser um grande Deus criador, mas ele também, ele tem dentro dele essa natureza assassina, né? Muitas mães despreparadas, muitas mães novinhas, né, que engravidam de um estupro, de um relacionamento banal de 12, 13, 14 anos, ela não tem uma estrutura, ela não sabe o que é a vida, né, a totalidade da vida, ela não tem noção de nada, e essa criança, ela vai gritar, ela vai chorar, e essa mãe vai ficar louca, e ela vai pegar uma faca e vai colocar lá no coraçãozinho da criança. E a gente não pode julgar isso, porque a gente não sabe qual é a história que eles viveram, passaram para chegar até aqui e isso acontecer. Então, quando eu falo para você, vamos fazer uma terapia, é que para essas coisas se tornam claras e conscientes para quando a gente for ter os nossos filhos, como os nossos filhos forem ter os filhos dele, a gente poder saber lidar com a situação, se colocar no nosso lugar, deixar, que nem vamos supor, aí eu sou a mãe da minha filha, aí a minha filha tem um filho, aí o que eu faço? A minha filha vai trabalhar para ter o dinheiro, eu pego essa criança, eu trago ela para mim e eu sou a mãe dela. Então, assim, eu tô roubando o direito da minha filha ser mãe. Então, é muita bagunça, né? Então, por mais que você veja que a sua filha esteja passando uma situação extremamente, assim, terrível, as pessoas, os pais conscientes, eles não podem tomar os seus netos para si e tratar como pai e mãe, entendeu? Isso daí sai dessa ordem, sai desse equilíbrio. Então, por isso que eu fiz esse vídeo, eu fui tão enérgica. A gente precisa saber o que a gente está fazendo com a nossa vida e com a vida dos nossos
da nossa próxima geração, entendeu? Então, a vida é linda, a vida é leve, a vida é fácil, não é para quem tem sorte, é para quem tem consciência, é para quem sabe o que está fazendo. E mesmo assim, a gente pode errar, é natural, contanto que a gente conserte esse erro, a gente assuma essas responsabilidades pra gente. Então, hoje está muito mais fácil colocar a responsabilidade no outro, né? Então, eu dou lá o meu filho para minha avó, eu dou lá o meu filho para a vizinha, eu dou meu filho para a escola. Dou meu filho para a escola. Eu trabalho 8 horas por dia e deixo meu filho na escola. Eu pago para a escola amar e educar o meu filho. Então, as pessoas, elas estão muito enganadas nessa história do consumismo, nessa história do social. Porque, assim, a criança, os 7 primeiros anos dela, meu Deus do céu, você é totalmente responsável por isso. Você está formando o caráter desse ser humano. E a criança, ela vai sentir toda a sua energia. Ah, não, porque eu tô fazendo isso pelo bem melhor do meu filho. Não, você tá fazendo isso porque você não aguenta ter essa criança no seu colo, no seu peito, 24 horas. Entendeu? Você não aguenta. Porque a criança, ela veio aqui para te consumir. Ela veio aqui para te testar até o seu último fio do cabelo, até sua última lágrima do seu olho, da sua alma. Você vai chorar ali olhando para aquela criança. Se você tem uma consciência mais ou menos, né, você vai conseguir segurar sua onda. Senão, você vai arrebentar essa criança na porrada. Você vai bater nela. Entendeu? Então, você precisa ter um equilíbrio, você precisa ter uma estrutura muito grande para poder criar essa criança. E aí não é uma, aí vem 2, aí vem 3. Aí são 3 anos de cocô, colo e xixi, mais 3 anos de colo, cocô e xixi, mais 3 anos de colo, cocô e xixi. Então aí são 3, 6, 9 anos que a mulher fica ali na função mãe. E se ela não tá bem preparada para isso, o marido não tá bem preparado para isso, o que acontece? Quem vai cuidar dos seus filhos? O mundo? A escola? Você vai pagar? Então, daí você já tá mostrando a educação que você tá dando pro seu filho, né? Então, assim, isso é um assunto mais profundo que a gente tem que deixar isso para um outro momento, né? Então, o que é muito importante a gente trabalhar as dinâmicas das ordens, né? Então, a gente tem a dinâmica da conexão, a dinâmica do entendimento, a dinâmica da reverência, a dinâmica de soltar e a dinâmica de fluir. Tá? Então, isso para mim é constelação sistêmica familiar. É um entendimento do sistema familiar, é um entendimento da humanidade, é uma liberação e uma vida fluida, tá? Então é isso. Sejam bem-vindos. Quem tocar no seu coração de fazer uma constelação familiar, aí no YouTube tem milhares e milhares de vídeos de consteladores incríveis, de várias técnicas. Então, é só você se permitir. Beijo de luz no seu coração. Boas constelações.